Então, a gente hoje vai dar sequência à nossa conversa sobre indivíduo, né? A noção de indivíduo, e nesse começo de papo aqui hoje, eu quero falar um pouco dessa evolução cronológica mesmo, histórica, da noção do indivíduo. Então, a primeira pergunta para provocação, né? Eu sempre gosto de brincar, colocar isso uma questão, né? É essa, né? O que vem primeiro, indivíduo ou sociedade? Se a gente pensar em termos de prioridade, vocês saberiam responder isso? Tem alguma ideia? Quem quiser abrir o microfone, fica à vontade. O que será que vem primeiro ou deveria vir primeiro? Não sei. Quero ouvir vocês. Silêncio. Há controvérsias, né? A gente fica mesmo em dúvida, né? Na verdade, essa é uma pergunta que, como quase todas que a gente faz aqui, não tem uma resposta única, do tipo, não é uma coisa certo ou errado, né? Na verdade, há situações em que a gente acaba pensando no indivíduo, focando, né, na individualidade e tal. E não necessariamente a gente, em nós, né? Nós podemos até pensar numa pessoa específica, aquilo ser alvo do a nossa prioridade. O pessoal que, vocês são jovens, né? Mas quem é pai ou mãe, muitas vezes está totalmente, tem certas situações que ele para tudo e fica meio em função do filho, da filha, né? Isso acontece em determinados momentos. Agora, em outras situações, eu acho que a noção do comunitário, do coletivo, vem primeiro, né? Ou deveria vir primeiro. Esse caso das vacinas é um, né? Então, eu acho que é bem interessante. O momento agora, o momento de pandemia, é um momento em que me parece que a gente deve priorizar o coletivo, né? Vocês sabem que quando a gente usa máscara, né? Aquela máscara que a gente usa tapando a boca, o nariz, não é uma proteção, não é simplesmente uma proteção individual, né? A máscara tem uma função mais importante no coletivo do que no individual, inclusive, né? Que a máscara ela tem a principal função de evitar que você propague partículas para outras pessoas, né? Então, tem uma história interessante que era um pessoal que esteve no Japão, né? Brasileiro no Japão, e aí você vê lá, isso independente da pandemia, anos atrás, a pessoa foi para o Japão e viu várias pessoas na rua com uma máscara semelhante a essa que a gente está usando, né? E aí perguntando para uma pessoa que estava lá, por que tanta gente usa máscara, né? Essas pessoas são muito preocupadas com poluição, o que é, né? E na época, então, se esclareceu, né? Não é isso, né? A pessoa que está com máscara no Japão, que está andando com máscara no Japão, é porque acordou espirrando, tossindo, tá com medo de estar gripada. Então, todo mundo tem máscara, já coloca máscara e sai na rua, que é para proteger as outras pessoas, né? Tá? Então, não é por medo de pegar o vírus, né? É realmente pensando no coletivo. Isso é bem interessante, né? Fiquei pensando que é um exemplo que tem certas coisas da cultura oriental que são bem boas, né? Para a gente pensar. Por exemplo, tem outra. Você sabe que imagina uma empresa grande, uma indústria grande, uma empresa, enfim, um lugar com um estacionamento daqueles imensos, né? Aquela fila de carro, sei lá. Aí a pessoa chega mais cedo, o japonês que vai trabalhar chega cedo no serviço. Onde é que ele estaciona? Né? Você tem lá uma fila de carros, sei lá, vagas, 60 vagas, e lá na ponta tem a entrada do seu prédio, lá que você vai trabalhar. Né? E onde é que estaciona? Normalmente, quando a gente está comum por aqui, né? Mesmo na universidade, né? Você vai lá, a pessoa tem a tendência de estacionar bem pertinho, né? O cara que chegou primeiro, beleza, vou estacionar bem perto aqui, estacionar na porta, né? E essa cultura oriental é diferente disso, né? O que eles fazem? O cara chegou primeiro, ele estaciona lá longe. Por quê? Ele tem tempo de andar. Né? Ele consegue, beleza, cheguei cedo, caminhar.
tá? E aí os caras vão chegando depois, vão estacionando mais perto. Então, olha que interessante esse pensamento. Todos eles estão pensando no coletivo. E aí, quando chega um sujeito, faltando 1 minuto para entrar, né, para dar o horário, a vaga mais próxima é a dele, ele já está ali, né? Ou seja, todo mundo está se ajudando, né? Enquanto que, não é isso, é interessante a gente pensar, estamos pensando no coletivo. Aqui o cara chega atrasado, ainda tem que estacionar lá longe, ainda vai ficar mais difícil, né? Então, o que vem primeiro, indivíduo ou sociedade, né? Embora a gente não tenha sim, agora... Ah, é verdade, o Lid está colocando uma coisa aqui no chat que é isso mesmo. Tem alguns lugares, já são super avançados, né? Onde esse ajuste dos carros é feito até por guindaste, né? Bem interessante, que eu já vi isso também. Às vezes tem mais de um piso, né? E eles vão organizando, né? Tem um sistema informatizado que vai organizando essas vagas, né? Pô, mas aí realmente, né? Antes disso, né? A gente, quem sabe, né? A gente chega lá. Mas antes disso, o bom senso ajuda, né? É interessante, né? Muito bem. Essa pergunta foi colocada pelo professor Nelson Tomás, eu estou trazendo aqui, o que vem primeiro, indivíduo ou sociedade? Então, em diversas situações do nosso dia a dia mesmo, eu acho que a gente pode colocar isso, né? Peraí, agora é hora de pensar no coletivo, né? Então, vamos lá, né? Agora, é interessante, se a gente pensa em termos cronológicos, em termos históricos, é muito comum as pessoas dizerem assim, inicialmente eram os indivíduos, né? A primeira noção foi de indivíduo, e depois foi juntando, as pessoas foram se juntando e foi surgindo uma certa consciência coletiva. O que eu quero aqui questionar, por quê? Na verdade, no começo, né, na antiguidade, ao contrário, né, em vez de se preocupar excessivamente com o indivíduo, havia uma preocupação prioritária com o coletivo, porque os perigos eram muitos, os recursos eram poucos, né? Então a única forma de, vamos dizer, de resistir às intempéries, de sobreviver, né, se manter seguro, era coletivamente, né? Como aliás ainda hoje, se a gente for ver, né? Então não havia uma necessidade de essas coisas de meus direitos, meu isso, meu aquilo, né? Eu vou pensar em mim. Não tinha muito isso, né? E aos poucos vai surgindo, né, a noção de indivíduo na sociedade. Então a gente vê aqui, por exemplo, estou colocando aqui no texto, no século XVI, né, é um dos momentos em que começa a surgir essa noção. Por quê? Quando se fala que o homem era criado à imagem e semelhança de Deus. Então, esse tipo de afirmação, né, o cara vai pensar, então, peraí, se eu sou criado à imagem e semelhança de Deus, então tem importância, né, mesmo individualmente, e isso já é um raciocínio, né? Lembre-se também que quando surge Descartes, né, penso, logo existo, eu penso, né? Então começa aquela noção do indivíduo. Mas isso é muito fortalecido nos séculos XVIII e XIX. Por quê? Começa o que a gente tem a Revolução Industrial, né? Algumas pessoas vão falar, tem também a Revolução Francesa, que é super importante. É verdade, né? A gente até vai comentar daqui a pouco isso. Mas com a informatização, a industrialização, a gente vai tendo hoje muito forte, né? Vai surgindo computador pessoal, essa noção, né, que a gente hoje tem, né? Então, computador pessoal. Antigamente, os primeiros computadores eram máquinas que ocupavam uma sala. Tinha que ter uma sala inteira para um computador gigante, né? Eram coisas complicadas. Não era ninguém tinha um computador. Isso era uma coisa impensável no início, né, desse desenvolvimento computacional, tal. Hoje em dia não, todo mundo tem muitas pessoas, né, tem o seu notebook, tal, leva para um lado para o outro. Também essa portabilidade que fortalece a questão da noção do indivíduo, né, da propriedade. Mas a origem, se a gente volta no século XVIII, começo das máquinas, né, vai surgindo uma noção do indivíduo, porém associado ao sistema capitalista, já, né? Isso vai se fortalecendo no século XIX, né?
que é a noção do indivíduo como proprietário, que é uma coisa que a gente tem muito exacerbado hoje, né? Então, o indivíduo é aquele cara que tem, eu tenho a propriedade de, bom, então o cara é reconhecido como indivíduo, né? De modo que, às vezes, numa indústria de tecido, né? Tinha lá 500 pessoas sentadas uma do lado da outra, às vezes você não sabe o nome de todo mundo, às vezes você conhece só quem trabalha do seu lado ali e tal, não tem muito desenvolvida essa noção do indivíduo ali é o coletivo, porém o dono, né? O gerente, sei lá, o diretor da empresa, o cara passa ali e tal, todo mundo olha o cara, sabe o nome dele, né? Sabe algumas características, então a noção do indivíduo está associada muitas vezes à questão da propriedade, né? E tem uma história que recente, né? Aconteceu há alguns anos aqui que deu um certo barulho, né, em São José dos Campos, mas que em vários lugares a gente sabe que acontece também, tem relatos, né, que é a história da moçada que marca no shopping, na frente do shopping, normalmente alunos, né, estudante de colégio e tal, e aí os caras marcam de dar um rolê, né, vamos fazer um rolê. E aí combina, usa rede social e tal, e vai a galera toda, às vezes 40, 50 pessoas entram num shopping, começa a passear, contar piada, fazer bagunça e tal, super normal, porque é socialização, né? Porém, teve um episódio aqui em São José em que a direção, né, chamou a segurança e começou a tentar expulsar a moçada. Pô, vocês não estão consumindo nada, estão só passeando, isso aqui não é para isso, né? Não vai entrar, não vai comprar, não vai entrar numa loja. Ou seja, de certo modo, não estava se reconhecendo aquelas pessoas como indivíduos com direito de vir, de passear, enfim, tinha uma pressão, né? Peraí, se você vai comprar, se você é proprietário, aí tudo bem, né? Caso contrário, veja bem, quer dizer, coisa recente, mostrando essa tensão que às vezes tem entre a noção de indivíduo, né, os direitos individuais, que hoje a gente sabe, a gente expressa desse jeito, e essa coisa do coletivo, né? Muito bem. Aí eu estou colocando no século XX, né? Já, no século XX que começa a ser enfatizada essa questão dos direitos, das liberdades individuais, né? A própria noção de liberdade é complicada e a gente vai discutir ao longo de todo o nosso semestre aí. A pergunta, né, que não quer calar é: mas essas liberdades individuais existem de fato? Aí eu quero ouvir vocês um pouco, né? Em que situações que a gente pode falar da liberdade? Liberdade individual. Então, vamos lá. Escolha de roupa. Você tem total liberdade? O que vocês acham? Vai do jeito que quer? Bom, vamos dizer que hoje, nas circunstâncias atuais, pandêmicas e à distância, né, como a gente está nesse momento da aula, você tem mais liberdade, né? Porque você está muitas vezes, imagino que você esteja na casa de vocês, enfim, vocês estão num local onde não há muito uma requisição formal, né? Você fecha a câmera, tá todo mundo de câmera fechada, um ou dois que abre só, né? Que é uma pena, né? Eu gostaria de olhar para vocês. Mas então, tá, escolha de roupa. Mas em certas circunstâncias, né? Você não tem total liberdade, né? Você vai em lugar que nem deixa você entrar, dependendo de como você estiver, né? Existem certas restrições, né? Ou, às vezes, é a questão do fato social. Você entra, mas fica todo mundo olhando, né? Também tem isso. Então, sei, tem liberdade, mas ela não é ilimitada, né? No caso da eleição. Eleição é um outro assunto onde muitas vezes se fala, aparece no jornal, na televisão, na mídia, todas as mídias costumam enfatizar, né, que é o momento em que a pessoa pode se manifestar. Na verdade, qualquer momento você pode se manifestar, né? Mas fala-se muito, né? Não, é a eleição que você, né, a voz do povo, tal, vai votar livremente, escolhe livremente, você pode escolher livremente seu candidato. E eu pergunto, é isso? É verdade mesmo? Cada indivíduo escolhe livremente seu candidato? Será?
existem limitações aí? O que vocês acham? Bom, na verdade, você escolhe alguém de uma lista, né? Então, existe uma lista. Teve algum tipo de filtro ali, o cara tinha que se filiar a um partido, tem uns documentos, certos requisitos, né? Tem que ser maior de idade, dependendo do cargo, tem uma idade mínima. Tem algumas questões que são exigidas. Então, existe uma burocracia que faz com que essa liberdade não seja total mesmo, né? Às vezes você conhece o cara e fala, pô, você seria um excelente gestor, mas na eleição não tem aquele nome, né? Então, muitas vezes a gente tem que escolher entre o que nos é dado a escolher. Mesma coisa o almoço, né? O que você vai almoçar hoje? Tem 2 ou 3 opções e só. Não, se não quiser isso, vai passar fome, né? Então, isso é normal. Né? E não tem nem relação, nesse caso, com a faixa social, né? Não necessariamente. Você tem as limitações. Então, a eleição, no caso do segundo turno, isso fica mais exacerbado, né? Quer dizer, a sua liberdade é de escolher A ou B, né? Eventualmente não escolher, a pessoa às vezes se abstém, enfim. Mas fica aí para a gente pensar. Bom, vamos seguindo a questão do estudo. O que vocês acham? Nós temos liberdade? Temos mais ou menos, né? Quer dizer, nem todo mundo teve acesso a um colégio exatamente ideal, dos sonhos que a pessoa queria, enfim, o que a família desejava, às vezes não é possível, né? Outra coisa, às vezes tem uma pressão ali para que você chegue na universidade. O ideal é você ter identificação, né, com o que você está fazendo. Não é sempre que acontece, às vezes você não tem tanta liberdade. Tem histórias, né? O pessoal tem, por exemplo, histórias de vários músicos brasileiros famosos, né? Gente importante e tal, com histórico de serviços prestados, né? Na música brasileira. Era comum o cara chegar para o pai e falar: vou ser músico, não quero ir para a faculdade, quero ser músico e tal. E vários contam isso. E aí a família, não, o que é isso? Ô louco, vai estudar, engenharia, direito, medicina, o que você vai fazer? E é uma coisa engraçada, um caminho que vários desses, estou pensando no Chico Buarque, João Bosco, vários desses caras optaram, foi assim, quando às vezes a família pressionava, então vou fazer arquitetura. Arquitetura porque é uma área que está na ponte aí, né, entre as engenharias e tal, e tem uma coisa mais artística, né? Então, era o que foi o que pôde fazer, né? Outras pessoas fazem a graduação, depois vão fazer uma segunda graduação já maduros, que nem eu estou estudando, né? Estou sempre estudando, procurando fazer mais cursos, né? Então aí eu vou direcionando, os interesses podem mudar. Então a liberdade é algo que a gente vai construindo. Às vezes você não tem muita num certo momento e vai batalhar isso. A mesma coisa na questão do emprego, né? Ou não? Você tem total liberdade? Bom, você tem total liberdade de dizer sim ou não para as oportunidades, né, que aparecem, mas você não pode inventar do nada um emprego, assim, uma vaga. Você vai ficar atento, né, para poder ter mais margem de escolha. Então, o indivíduo, vamos dizer, submetido a uma condição social, uma condição coletiva, como é que está a situação, né? Agora, uma coisa importante de comentar é que ao longo do tempo isso muda rápido, tá? Então, estava vendo essa palestra essa semana de uma ex-aluna comentando sobre o mercado, né, na área de telecomunicações. O mercado é muito importante, né, a gente está atento. Mas, ao longo de uma graduação, de 3, 4 anos, 5, às vezes, a situação pode mudar, né? Então, eu acho que o legal é você ouvir, né, a sua individualidade nesse ponto, né? Porque se você tiver totalmente devotado aqui, não, me identifico com isso,
normalmente o seu desempenho vai ser legal, vai ser bom, e você acaba se destacando, né? É melhor do que aquela pessoa que fala, não, é porque essa área tá boa, né? Tá explodindo, agora eu vou na onda, e aí passou a onda, como é que fica, né? Então, esse momento da gente se ouvir, né, acaba ajudando. Deixa eu aproveitar para fazer um comentário. Nós temos vagas abertas, não sei se vocês já viram isso, no núcleo de iniciação científica, aqui na nossa universidade, na FEAL, na engenharia, nas engenharias, arquitetura, tem vagas para vários grupos de pesquisa que estão surgindo, né? Com essas vagas para iniciação científica. São professores, né? E que se unem. E eu, por exemplo, estou num grupo de pesquisa estatística, né? Estatística aplicada. Então, a gente pode aplicar para diversas áreas, diversas engenharias. Então, quem tiver interesse, está rolando essa chamada, né? Vocês podem depois me escrever também se houver necessidade. Eu vou colocar o folder dentro da nossa página da disciplina, mas ele tá circulando já, com várias opções, né? Que é bem interessante. Muito bem. No Brasil, atualmente, muitos trabalhadores são pressionados a abrir cadastro como MEI. Vocês sabem o que é MEI, né? Que é o microempreendedor individual. E por que isso é feito, né? Para que a pessoa seja contratada como prestador de serviço. Na verdade, em vez de contratar um CPF, né, contratar um indivíduo, teoricamente uma empresa contrata, entre aspas, outra empresa, né, enfim, a MEI, né, que é um CNPJ que você vai ter. Né? Então, eu, por exemplo, tenho CNPJ. Eu sou pessoa física, mas também tenho essa situação de MEI. Em algumas situações, isso cada vez mais tem sido exigido em alguns eventos, algumas situações, prestação de serviço mesmo, e tem várias nuances nisso, né? Para os empregadores tem vantagens, né? Porque se você contratar a MEI, você não precisa pagar direitos, tem uma série de coisas que você não precisa pagar, o empregador, né? Porque a MEI é você que paga os impostos, né? Você que é o micro empresário, empreendedor, você vai cobrir um pagamento mensal e tal. E aí não cria uma relação do tipo funcionalismo, né? Uma relação estável. É um contrato ali, né? Muitas vezes temporário, às vezes a coisa entra num ciclo aí, você continua prestando serviço. Paga, sim, paga menos imposto. Aí tem várias questões, né? Conforme o faturamento, na MEI você paga pouquinho, né? Em compensação, você também não pode faturar muito, porque a partir de um certo valor você é obrigado a sair da MEI e abrir uma microempresa mesmo. Aí você vai mudando, né, a situação. Mas é verdade, né? Uma coisa que eu queria comentar é que tem sido cada vez mais comum esse modelo, coisa bem atual, das empresas grandes, às vezes grandes indústrias. Né? Bom, vamos pensar, por exemplo, na Embraer, né? Que é imensa. Você tem os funcionários, né? Você tem as pessoas que trabalham lá, mas você tem uma série de empresas pequenas ou indústrias pequenas, satélites, né, que a gente coloca, estão em volta e que prestam serviço para a Embraer, como exemplo aqui, né? E muitas dessas, inclusive são 2, 3 pessoas, às vezes é uma fábrica lá de uma peça específica, tal. E às vezes esse grupo aí está ligado até exclusivamente à Embraer, a Embraer sustenta aqui, de certo modo, porque tem essa relação, né, de adquirir aquela produção, né? Então, por isso é que gera situações do tipo, quando tem uma crise, fecha uma fábrica, às vezes, né? Uma região como a gente teve recentemente por aqui, e aí fala assim, sei lá, 3.000 empregos diretos, né? A fábrica envolve 3.000 empregos diretos. Porém, o direto são aqueles que trabalham lá, que tem vínculo empregatício. Tá? Mas, às vezes, são 3.000 empregos diretos e, sei lá, 15.000 indiretos. Né? Por quê? Está se referindo a toda aquela coletividade que está fora da empresa, da fábrica,
mas que são esses prestadores de serviço, né? Então, isso é como a gente muitas vezes está hoje em dia. Vou dar um outro exemplo, dependendo, né, se a gente pensa em áreas diferentes, vão surgindo essas situações. Outro exemplo é a área hospitalar, área de saúde, que também tem muita prestação de serviço, né? Então, hoje, quando você vai falar em geral, você vai conversar com alguém que trabalha em gestão hospitalar, administração hospitalar, o que os caras vão falar? É muito difícil usar a palavra funcionário, eles não falam. É muito comum usar colaborador. Então, os colaboradores, né? Que é um vínculo diferente, né? Está colaborando, a partir de um certo ponto. Não existe aquele vínculo formal que o cara vai ficar para sempre e tal, né? Está colaborando. Então, é o jargão atual, é isso aí, né? Outro exemplo ainda é se você pensa na área da educação mesmo, quando você pensa nas escolas, vamos pensar escola estadual, escola pública, tem uma verba muito grande de manutenção, né? Tem os professores recebem salário, tem a equipe fixa, né? Mas tem uma verba grande lá que é para fazer uma série de melhorias, por exemplo, né? Pequenos concertos, às vezes, reformas, né? Instalações, o tempo inteiro. Se você for acompanhar o dia a dia de uma escola, é direto acontecendo remenda aqui, conserta ali, amplia aqui, resolve um problema ali, instala um sistema melhor para a internet e tal. Então, e aí quem é que faz tudo isso? Que é um volume grande de serviço. São os terceirizados, né? Então, entra nessa questão da MEI, né? Muito bem. Então, a gente continua, né? Vamos pensar que desde a Renascença, onde isso apareceu mais até hoje, com uma certa tensão ali, divisão de momentos em que a sociedade, né, pesa mais e momentos em que existe realmente surge o indivíduo, né? Esse caráter individual aparece. Muito bem, eu vou agora fazer uma provocação também, terminando essa primeira parte, sobre a questão da Revolução Francesa, né? Ficou na história, né? Todo mundo sabe dos ideais, né? Vocês lembram, né? O que falava a Revolução Francesa? Quem que lembra aí? Pode escrever também. Não era liberdade, igualdade e fraternidade? Inclusive tem uma trilogia de filmes que é muito... Isso mesmo. Liberdade, igualdade e fraternidade. Tem uma trilogia de filmes de um polonês, do Krzysztof Kieslowski, que é muito bonita. A liberdade é azul, a igualdade é branca, a fraternidade é vermelha. Vale a pena vocês verem esses filmes. São belíssimos. Muito bem. E aí a gente tinha esse lema que correu o mundo, né? E até hoje se lembra muito disso. Embora a gente saiba que uma coisa é você ter um lema, propagar isso, né? A missão, nosso objetivo, né? O que a gente quer, mas na prática há controvérsias, né? Quer dizer, muito pouco tempo depois da Revolução Francesa, quem é que estava mandando lá? Napoleão, que era um sujeito que não era exatamente fraterno, né? Não era muito igualitário, enfim, eu acho difícil que as pessoas se sentissem muito livres, né? Então, tá, mas havia essa projeção, esse desejo de liberdade, igualdade e fraternidade. Muito bem. E hoje? Será que a gente tem? A liberdade, às vezes as pessoas se lembram, né? Não, puxa, eu queria ter mais liberdade, né? Mas, em geral, o que a gente tem hoje? O que vocês diriam que vale? Vamos fazer uma enquete rápida aqui. Me diz uma coisa que vocês acham importante para hoje, assim. Se fosse um lema, pode citar uma palavra só que você acha que é relevante, que descreve o que seriam prioridades hoje em dia. Eu tenho aqui a minha proposta de lema do século XXI, como eu acho que as coisas estão. Mas talvez fosse legal ouvir vocês. Fiquem à vontade.
Que silêncio. A felicidade e aceitação, bem interessante, bem interessante. É aceitação, é verdade, né? E essa vida nossa totalmente conectada envolve essa necessidade de aceitação, né? A pessoa escolhe aquela foto, tira 50 fotos para colocar, faz a selfie, mas faz um monte para poder escolher, né? Eu vejo que vocês estão todos lindos, né? Nas fotos, e é isso, legal, beleza. Gratitude, gratitude, gratidão. Pô, que bonito, que legal. Palavra boa para trazer. Estou contente. Mais alguma? Vocês estão numa sintonia ótima, muito legal. Eu vou colocar, como eu tenho verificado, a Giovana está colocando empatia. Excelente também. Eu acho que empatia dá para a gente aproximar de fraternidade, né? Tá perto ali. A empatia ela é necessária e ela reflete o sentimento de fraternidade. Sim, Giovana, essa pandemia mostrou muita coisa, né? Ela, eu acho, não sei, para mim mostrou um pouco como tem gente que só pensa em si. Muitas coisas boas tiveram que acontecer porque foi necessário, né? Que a gente manifestasse preocupação, às vezes pessoas queridas e até distantes, mas a gente tenta ajudar de alguma forma, né? Entrar em contato, né? Mas também coisas não tão boas, né? Você quer falar um pouco? Tem alguém que quer comentar um pouco? A pandemia será que mudou um pouco nossos ideais, assim como coletivo? A verdadeira empatia sim, ver além do óbvio, né? Ver a pessoa como ela é, né? Com certeza a gente teve mudanças, né? Eu vou colocar assim de uma forma crítica, né? Coisas que eu tenho visto. Ó. Como é que a gente está hoje? Até independente da pandemia, mas nós temos hoje uma presença muito forte dessa necessidade criada, né, de conectividade. Tem que estar conectado o tempo todo, né? Então, e isso, de certo modo, se a gente parar para analisar, não é exatamente liberdade, ao contrário disso. Né? O cara está preso no aplicativo, então está preso nessa consulta várias vezes a rede social. Né? Todos nós acabamos caindo nisso muitas vezes. E é interessante ficar atento, né? Então, conectividade virou uma coisa assim super. E claro, agora nessa condição de pandemia, a gente precisa estar conectado até para trocar ideia, para uma aula, por exemplo, um trabalho. Que mais? Empreendedorismo, né? Aquela história da igualdade agora está mudando um pouco, porque tem essa coisa do não, você tem que ser empreendedor, faça o seu próprio negócio, né? Crie seu próprio negócio, tal. Então é um tempo em que se fica se pedindo muito isso, né? Tem muita, fica sendo bombardeado isso para gente. E que mais? Individualidade, né? Por um lado, você pensa, bom, é justo, né? Que a gente não passe o tempo todo só servindo, só prestando conta para o coletivo. Mas a questão é a gente não cair, não ficar exacerbado, né? Não entrar demais nisso. Ficar só no indivíduo e aí entra naquele ensimesmamento, né? Começa a fechar e não é tão legal, né? Muito bem. Então, essa era a primeira parte que eu queria comentar com vocês aqui. Eu vou fechar essa tela, olhar um pouquinho para a carinha de vocês, fotografada, né? E deixa eu puxar a próxima parte aqui que a gente vai conversar. Vou fechar este. Mas aí, mais algum comentário que vocês querem fazer sobre essa parte inicial? Eu vou entrar numa outra questão agora, que eu acho que é bem interessante. Então, vamos agora fazer essa ponte entre o humano, o individual e o coletivo, né? Deixa eu colocar para vocês.
Olha aqui, esse é o segundo momento nosso, onde eu vou falar um pouquinho, não exatamente de psicologia educacional, que foi o livro de onde eu tirei esse tema, mas que é uma base bem interessante, a Marlene Rodrigues escreveu faz tempo, e é um livro bem bonito. Mas vamos pensar dentro da gente, dentro e fora, né? Mas da consciência, né? O ser humano. Então, humanismo e psicanálise, como é que você começou a estudar a gente por dentro, né? O que passa na cabeça? Então, algumas perguntas aqui. Como a personalidade humana se estrutura, né? Quais são as nossas principais motivações e necessidades? E o que nos faz vencer os impulsos e resistir às intempéries? O que a gente poderia... Vocês têm algum comentário? O que a gente pode dizer que nos ajuda, né? Numa situação de dificuldade, né? Primeira coisa que você pensa, não, peraí, eu vou ter que sair desse buraco, estou com um problema aqui. Qual é o recurso, né? Porque às vezes, né? Porque tem gente que fala assim, com dinheiro você resolve tudo, mais ou menos, né? Tem coisa que não, né? Com força, não, resolve no braço. Também não, tem situações em que não é a força que vai resolver, né? Mas, em geral, a gente pode ver que, se vocês concordam, eu acho que para responder isso, a gente se estrutura, né? As nossas motivações, que nos faz vencer os impulsos, é a mente humana, não é isso? Claro que também não de modo ilimitado, porque a gente tem circunstâncias práticas externas, né, exteriores a gente. Então, acho que o ambiente externo influencia, né? A parte ambiental e a parte social, né? Mas é a mente humana diante das circunstâncias, vamos colocar assim. No início do século XX, a gente começou a entender o inconsciente humano, consciente/inconsciente humano, graças a Sigmund Freud. Um cara que eu vou conversar um pouco com vocês, já citei em outra aula, que é super importante, né? Vamos pensar na gente. Uma coisa forte, meio doida para falar. Na época, porque Freud começou no final do século XIX a fazer seus estudos, né? Ele teve 40 anos seguidos, mais do que isso. A vida inteira dedicada ao estudo da mente humana. E na época do final da vida dele, ele inclusive teve que fugir para a Inglaterra, tal, a coisa estava complicada no começo da Segunda Guerra, né? Estava para surgir a Segunda Guerra. Os nazistas eram totalmente contrários às ideias de Freud. Ele era perseguido, né? Achava-se aquilo um absurdo e foi descrito pelos nazistas. A gente tem registro disso dizendo que aquelas obras, aquele estudo era imunda, olha como escreveu, imunda literatice pornográfica judia. Ou seja, ofendia de todas as formas. A tentativa de desqualificar, descaracterizar, né? Então, vamos dizer, não foi fácil, né? Primeiro que no começo dos estudos tinha gente que era muito cético, falava, vai para que estudar isso e tal, e achavam que a gente podia entender tudo pela via mais biológica, anatômica, neurológica e tal. E aí ele traz essa nova questão de estudar a mente humana e lança muitas ideias que foram polêmicas, mas com o passar do tempo foi ganhando seu espaço, né? Foi se fortalecendo, né? Que é como acontece as coisas na ciência, sabe? Vem progressivamente, né? Freud estudou as interações, porque as pessoas pensam que ficou estudando somente a mente, o indivíduo, o inconsciente, consciente, mas não só. Freud escreveu textos sociológicos, né? Então ele estuda as interações do indivíduo com a sociedade, né? Como é que a sociedade influencia na cabeça do indivíduo e às vezes gera traumas e várias questões, né? Então defende que o ser humano precisa de liberdade, né? Essa é a eterna busca, né, nossa. Então Freud fala isso. A gente precisa de liberdade para poder se desenvolver na plenitude, né? Muito bem. O ser humano, e essa parte foi polêmica, o ser humano não tem moralidade intrínseca. O que significa isso? A gente não nasce com total noção de certo e errado, a gente não nasce com nada disso, né?
A moral é uma coisa que você vai aprendendo desde os primeiros anos de vida, não necessariamente com aquilo que se diz para você, aí também, mas de início com os gestos, os fatos, as ações, né? A criança fica muito atenta, então começa a captar certas coisas, né? Mas isso é um processo super lento. Então Freud já fala aí, se pessoas questionam, puxa, mas como assim? Não, não tem essa de imoral, você não tem noção do que é imoral. Ninguém nasce sabendo isso, né? Então é uma questão cultural, né? E outra, conforme o ambiente, conforme o local, a cultura onde a pessoa está, a mesma atitude pode ser considerada imoral num lugar e tranquila na outra, né? Tem vários exemplos ao longo do tempo e principalmente ao redor do mundo ainda hoje que mostram isso, né? A moralidade não é uma coisa assim de atingiu aquilo, né? E depende onde que você está, de que época que você está falando, né? Qual é a situação. Muito bem. Então a gente aprende, né? Muito bem. Segundo Freud, né, todos os limites e pudores do homem são impostos, né? A gente não nasce com vergonha, envergonhado, não tem essa. O nenê não tem vergonha de nada, né? Todos os limites e pudores são impostos pela sociedade. E aí vamos colocar assim, enfatizando, né? Que Freud fala assim, são instituições de controle e formação. Quais seriam essas instituições? Pergunto para vocês, né? Os limites do homem são determinados pelas instituições de controle. Quais são as instituições de controle, na opinião de vocês? O que a gente pode citar aqui? Nada? Instituições que nos controlam, que fazem a gente... sei lá, isso aqui é melhor não fazer, isso aqui eu não posso, né? Se eu fizer vai dar problema. Bom, eu penso que tem... que a gente pode citar a própria escola, né? A família, né? Onde a gente aprende coisas, isso aqui não pode, né? Volta já para casa, que você está aí. Tá? Tem certas instituições de controle. Então, família, escola, que mais? A gente vai aos poucos refletir sobre isso, pensar, por exemplo, nas leis, né? Na justiça. Mas isso aí é contra a lei, não vai rolar, não vai poder. Né? Então, o que acontece? Rola aquela tensão entre o homem, que é o quê? Emoção e razão, a gente é a soma disso, né? E a sociedade, que em geral chega para a gente manifestando, enfim, valores e juízos. Né? Então, coletivamente, estabelece-se ali valores e juízos, leis, enfim, normas, né? E aí rola o mal-estar. Freud aponta isso, né? A gente comentou. Como se constitui a personalidade humana? Bom, o id, tá? O id é o eu profundo. O que é o id? É onde a gente arquiva todas as nossas experiências, estou falando da mente humana, né? Todas as nossas experiências, somadas aos instintos, né? Aos impulsos. Vamos colocar aí as necessidades vitais, né? É o id que cuida disso. Patrimônio genético ancestral, aquilo que a gente recebe mesmo. E a libido, entendida como energia psíquica primária, né? É a base da personalidade. Então, o id busca... a gente coloca aqui equilíbrio, mas o id busca satisfação, né? Equilíbrio e satisfação. Então, se a pessoa não tiver condições de satisfazer alguma das necessidades básicas, vai sofrer, né? Já gera uma tensão grande, né? Quando não obtemos satisfação das necessidades, surge tensão, né? Exemplo, o que pode ser um exemplo? O cara tá morrendo de fome, mas não pode,
tua hora da saída é meio-dia, você não pode sair agora, tal. Espera o intervalo, né? Certas coisas. E aí começa aquela tensão, né? Às vezes se for coisa simples, tudo bem, 10 minutos, 15, às vezes tá tranquilo, né? Mas em outras situações a tensão pode ser bem maior, né? Bom, e aí não adianta esperar intervalos, você tem situações que são diferentes disso. Nesse caso, a gente tem mecanismos mentais para administrar, né? Administrar, reduzir a tensão. Gente, todo mundo vai trabalhar em coletivo, né? Vai trabalhar numa empresa, numa indústria, vocês vão interagir com um coletivo, né? Então, vai ter aquele momento que você não consegue satisfazer o seu desejo pessoal, né? Você vai administrando, você reduz a tensão. Mentalmente, a gente tem mecanismos para isso. Por exemplo, a gente pode ter situações de descarga, né? A gente pensa numa abreação, né? Segundo Freud, Breuer, você tem uma abreação, então você, mesmo sozinho, você está quieto, às vezes fala, pô, daquela xinga, né? Fala, reclama, tal. São situações em que a gente está, de alguma forma, tentando administrar a tensão, né? Muito bem. Tem, então, algumas... E tem outras questões mais internas mesmo. Você pode meio que bloquear aquilo na tua cabeça, né? Bom, mas de todo modo, não resolve. Essa que é a questão. Nem tudo na vida... Gente, lamento dizer, né? Mas nem tudo na vida a gente resolve, né? O que acontece? Resta frustração. Então, é aí, desse acúmulo, né, que surgem as angústias e neuroses. Aí a gente tem essa formação aí, às vezes, né? Então, aquela coisa da gente reduzir, administrar. Eu conheço um escritor que ele tem uma entrevista bonita, ele falava assim, gente, todo mundo reclama, fala que não tem que se portar direitinho, beleza. Mas o palavrão tem uma função social, inclusive, né? Tem certos momentos que você, sei lá, martelou o dedo, você inevitavelmente dá aquele xingo, né, tal. Então é o momento de você estar lidando com a dor, né? Então existe um sentido muitas vezes nisso, né? Muito bem. O problema é reagir, né? Ou buscar a satisfação é algo frequentemente coibido, né? Então, o que seriam as necessidades vitais? E vamos pensar algo que seja eventualmente coibido, que não pode, né? Vital, vital mesmo. Bom, a gente ainda não é proibido de respirar, que bom, né? Mas, se a gente pensar em comer e dormir, às vezes, não tem condição naquele momento, né? E às vezes é coibido. Tem certas necessidades, como o sexo, que é uma necessidade considerada vital por Freud, né? E às vezes é coibido, né? Não pode e tal. E aí tem várias instituições, né? De novo, os pais, né? Família, igreja, o chefe. Pergunto, quem nos salva nesses momentos de tensão aí que você tem? Que às vezes não tem como você resolver. O instinto não vai poder ser dono da situação, entende? E pior, às vezes acontece algo assim e você está sozinho. Mas por alguma razão você tem essa necessidade vital, tá ali. Quem nos salva? Se não tiver ninguém para quem você pedir ajuda, vai ter que ser você mesmo, né? Então a gente desenvolve o ego. Surge do inconsciente. Então o id está ligado ao inconsciente, né? O ego é quando emerge do inconsciente esse outro eu. É onde a gente pode colocar a inteligência, a racionalidade. Então, a primeira reação a determinado susto, você tem um susto, a primeira reação sua não é racional, você concorda? Um imprevisto muito grande, uma situação... Uma vez, por exemplo,
Tava cortando uma fruta, né? Era moleque, e aí escorregou assim, caiu a faca da minha mão. O primeiro impulso que eu tive foi esticar a mão para pegar, eu quis pegar no ar aquilo, né? Eu não pensei, né? E muitas vezes dá problema porque a gente, né? Primeiro impulso, então eu fui lá instintivamente pegar a faca. O que aconteceu? Espetei a faca na mão, sangrei pra caramba, fiquei machucado e tal. Fiz bobagem, né? Bom, então o ego é aquele segundo momento, aquele instante em que você tem a instância em que você tem inteligência, racionalidade, está conectado à realidade objetiva, ou seja, você vai avaliar, peraí, isso aqui é perigoso, não, melhor não, né? Hoje em dia derruba uma faca, deixa cair no chão, né? Tira o pé, de pé, pula e deixa. Então você avalia isso, né? O ego também pode ser associado a esse caráter mais criativo, dinâmico, sabe? Você propõe soluções, então ali você já tem aquele tempo de desenvolvimento, e isso é muito importante na atividade profissional, né? Você, muitas vezes, direciona os seus impulsos inconscientes. Você consegue dar um direcionamento. Quem trabalha muito com a criatividade, né? São os artistas, né? São exemplares nisso. Então, não é uma questão... Às vezes as pessoas idealizam, falam, nossa, o cara está inspirado e tal. Mas calma aí, tem toda uma inteligência, uma racionalidade, tem um estudo, tá? Não é assim tudo lindo, maravilhoso. Isso é fácil. Não, nada é fácil, tá? Essa criatividade é interessante, e é o que pode fazer você se destacar, né? Aqui é onde surge, vamos dizer, a individualidade, muitas vezes, né? Isso. Então, às vezes, num coletivo, aí você tem uma ideia, não, peraí, para resolver esse problema, tá todo mundo ali parado com... Nossa, e agora? Né? Gente, vamos fazer de tal jeito, né? Você está analisando, então, com a tua cultura, com a tua bagagem, de repente você propõe uma solução interessante. É mais legal você propor numa situação de crise e tal, do que ficar só esperando. O máximo que pode acontecer é que às vezes tua ideia não é aceita, não pode ser implementada naquele momento, enfim. Mas você trabalhou em cima, né? Eu acho que isso é bem positivo. Muito bem. Então, seguindo. O ego, ele vai avaliar as normas sociais, ele vai atuar de modo a prevenir conflitos e ansiedades, né? O ego, ele quer, no fundo, o que a gente quer... Alguém escreveu, acho que foi o Luiz, escreveu sobre aceitação, não foi? Então, o ego também trabalha nisso, porque a gente não quer ser marginalizado, né? Você não quer sofrer bullying. Então, raciocina, peraí, né? Aqui vai ficar complicado e tal, impedindo a marginalização do indivíduo pela sociedade. Então, já está atento à sociedade, né? A comunidade, isso ali é o ambiente. O problema é que os bloqueios e controles sociais, que existem muitos, né? Às vezes são incansáveis, sistemáticos, são coisas que você não consegue resolver simplesmente com uma boa ideia, entende? Você é criativo, tá, beleza, com criatividade você resolve um monte de coisa, mas tem coisas que não. Às vezes é um obstáculo mais difícil, né? E agora, nesse caso? Então vai lá, o instinto não resolveu. Parou e pensou, propôs ideias, deu sugestões, racionalizou, avaliou. Imagina que ainda não resolveu. O desenvolvimento. O que acontece? Aí Freud fala do superego. Superego já está dando, né? Acima do ego. O eu ideal. Esse é um sistema que a gente desenvolve, um sistema poderoso de inibição dos instintos. De fato, você ali, e isso vai se desenvolvendo, né? Um poderoso sistema de inibição dos instintos. É a censura interna. Sabe quando você fala, não, peraí, isso eu não posso, imagina, tal. Já entra
mais a parte da sociedade também. Então, é uma censura interna, mas que a gente desenvolve, vocês compreendem? Continua conectado com o social. Desenvolve a partir do meio externo, porque a gente vai constituir essa, entre aspas, censura interna a partir das regras, né? Das normas, dos valores sociais, daquilo que é incorporado pela pessoa em contato com a sociedade nos primeiros anos de vida, desde os primeiros anos de vida, mas principalmente na infância. Né? Você vai desenvolvendo essa noção, né? E dependendo das circunstâncias, pode ser mais ou menos desenvolvido isso. Então, você vai tendo essa censura interna, nossa, isso aqui, né? Não pode. Né? O que a gente tem para estabelecer que acaba gerando essa necessidade de inibição dos instintos, né? Lar, de novo, a questão da família, escola, igreja, justiça. E como que isso vai acontecendo? Porque muitas vezes você tem prêmios e outras vezes você tem castigos, né? Temos profissionais, você tem também isso. Você tem lá promoção, às vezes tem aquelas lugares que tem o funcionário do mês, enfim, você tem coisas que te incentivam, tem um reforço positivo, o professor fala, parabéns, excelente resposta, caramba, tal. Você vai entendendo como é que funciona, né? Mas, principalmente castigos. Em geral, é isso que vai compondo essa censura interna, vocês concordam? É o não que vai, putz, por aqui não vai dar certo. Não tem. Então, os castigos, eles interferem, né? Na personalidade mesmo. Bom, a gente tem desequilíbrios possíveis, né? Pode acontecer porque, pô, tudo isso aqui na cabeça, né? E o que pode acontecer? Às vezes, uma parte predomina sobre a outra, né? Então, sobressai o id. Você fica mais instintivo, impulsivo. Tem pessoas que têm uma facilidade, né, em que, com uma certa frequência, o id se sobrepõe. Né? E aí vai dando a individualidade. Como é que você monta essa sua equação, esse balanço aí, né? Certo? Desequilíbrios possíveis. O predomínio do inconsciente. Né? A questão do impulso, do instinto, o que vai acontecer? É aquela pessoa que frequentemente é reconhecida como indivíduo irracional, impulsivo e, em geral, agressivo. Tem uma agressividade que está ligada aos instintos. Tá? Então, esse é o cara que tem um predomínio do inconsciente. Beleza, a gente vai evoluindo isso aqui. Vocês devem conhecer pessoas nessa circunstância, né? Outro desequilíbrio possível, e os dois que eu estou falando aqui são bem comuns, tá? Tanto o predomínio do inconsciente, como esse segundo, que é o contrário. É o predomínio da censura interna. Sabe como é que é? O indivíduo se bloqueia, se autobloqueia. O que é o problema nesse caso? Torna-se uma pessoa, às vezes, mais manipulável socialmente. O cara não se expõe, não quero colocar meu... melhor eu não me posicionar, né? Fica mais na dele e tal. Aquela censura interna. Às vezes, muitas vezes, essas pessoas se calam ou se censuram porque tendem a ver o mundo na base do bem contra o mal, sabe? É o bem contra o mal, e você de que lado está? E nem sempre a coisa é tão fácil assim de definir, né? Então o cara vai se censurar. Isso é um problema, né? O que seria o ideal, então, para evitar isso? Bom, aqui é aquela questão de uma vida inteira, né? A gente agora sai e fica meditando e vê como é que vai resolver essa questão, que é como é que a gente vai administrar e de modo, se possível, equilibrado esses três sistemas, né? O id, o ego e o superego, né? O instinto, impulso, né?
a parte mais da individualidade, da tua avaliação, da inteligência, do raciocínio, da criatividade, e o superego, a censura interna, as normas impostas, enfim, já estão em você, né? Agora é difícil, né? E acho que vocês, nessa altura, já perceberam, estão pensando o seguinte: a mesma pessoa pode passar pelas 3 situações. Tem momentos em que o cara está tranquilo, equilibrado, ponderado e beleza. Tem momentos em que predomina o inconsciente. E há outros momentos em que predomina a censura interna. Certo? Todo mundo. Só que alguns tendem mais para um lado, outros mais para o outro, né? Mas todo mundo tem essa... É uma... Vamos dizer... É um balanço dinâmico, né? Que a gente diria em física, né? Essas coisas são dinâmicas. Freud falava muito nesses textos dele, muitas vezes ele cita exemplos, ele faz analogia, faz metáforas, né? Como se fosse na física, como se fosse uma corrente elétrica, você divide a corrente. Então, se passa muito por um lado, sobra pouca corrente no outro, né? Circuito paralelo, tal. Então, é gozar, é interessante e faz sentido, né? Você avaliar uma espécie de equilíbrio energético mental, né? E ele coloca isso. Será que... Bom, a gente agora pode pensar em exemplos, né? Pessoas que têm uma tendência mais de predomínio de uma situação do que da outra, né? Tem alguém que poderia dizer assim, deixa eu ver o chat, ou se alguém tem coragem de falar, professor, eu sou uma pessoa super equilibrada, imagina isso aí, não sei por que nós estamos falando, imagina, inconsciente, censura interna, não tem nada disso, né? E aí? Eu quero conhecer, por favor, se apresente, porque, ó, quero realmente prestar homenagem. Acho que é mais comum a gente pensar em momentos de desequilíbrio, né, interno, não é isso? Pensando assim, cada um de vocês deve lembrar de situações. E às vezes, a mesma situação, o ponto de partida, você oscila. Vou dar um exemplo super recente de trabalho, né? Recebi um parecer de um trabalho que foi assim, eu fiquei muito chateado, achei muito injusto, né? Aquela noção de injustiça, falei, pô, mas não, muito errado, tá? E num primeiro momento, primeiro aquele impulso, não, eu vou falar, não, vou arrebentar, vou reclamar, né? Aí vem aquela, não, pera um pouco, isso aqui é melhor não, envolve outras instâncias, tal. Eu acabei me censurando. Então, eu passei por isso, acho que muita gente passa por isso, às vezes você ouve coisas, você preferia não ter escutado aquilo, né? Mas é censura interna, não vou responder, né? E fiquei, de fato, acho que 24 horas com aquilo, assim, tentando administrar, sabe? E aí, e raciocinando, pensando naquilo, né? Passou um dia, eu falei, não, eu tenho que falar, eu tenho que me posicionar, né? Aí veio, então vamos falar. Pô, fui lá falar. Usei a inteligência, a racionalidade, mais ou menos, né? Na hora que você está num debate, muitas vezes o inconsciente mostra, né? Aparece lá. Aí você tem um momento de impulsividade, de agressividade. Opa, peraí, né? Então, um equilíbrio instável, o tempo inteiro. Agora, eu acho que é legal a gente ter noção dessas coisas, né? Acho que é importante, porque se a gente consegue lembrar disso, ajuda numa autoanálise, né? Numa autocrítica. Peraí, eu estou sendo muito impulsivo, né? Eu não posso, tá demais, isso aí não é bom para mim, nem para ninguém que está comigo, né? Ou então, aquela censura interna, que se você fala assim, não quero me comprometer, né? Então, se você se censura muito, o que acontece? Você, em termos de... Vamos pensar bem profissionalmente. Pô, mas o cara não fala nada, o cara não se manifesta, não propõe. Ou seja, qualquer pessoa pode entrar ali naquele lugar e ficar desse jeito quietinho, sumindo, fingindo que não está ali.
Então, a censura interna, ela não é, vocês concordam, não é o melhor procedimento muitas vezes, né? A questão é o equilíbrio, né? Não, peraí, eu vou colocar, mas vou colocar humildemente, né? Peraí, não, vamos ver se aceita, né? Tal. Mas é a questão de você se expressar. Bom, quando chega nesse ponto, vocês devem estar pensando, tá tudo muito difícil, né? Tá muito complicado isso na cabeça. Como é que eu vou ficar buscando equilíbrio? A gente acaba um instinto aparecendo, né? Então é difícil. Então eu vou passar para vocês nessa parte final aqui. Eu quero comentar a visão de até certo ponto, um discípulo de Freud, alguém que veio em seguida, que é o Alfred Adler, e que tem uma visão, vamos dizer, mais otimista de alguns pontos, né? Ele enfatiza o seguinte: o maior determinante da trajetória do indivíduo é a sua consciência. E o que vem em primeiro lugar é a consciência. Em termos de determinação, quer dizer, que você vai ser quem, né? Você vai realizar suas potencialidades à medida que você dá a importância devida à sua consciência, né? Outra, e essa aqui é engraçada, porque a gente às vezes fica até meio em crise quando vê isso, mas não é para ficar, tá? O ser humano tende a apresentar um sentimento de inferioridade diante do universo. Ai, quem sou eu, né? Putz, um pontinho no meio do universo, né? Um pálido ponto azul, né? Puxa, mas isso não deve paralisar a pessoa, né? Se você tem aquele reconhecimento da consciência, né? O fato de você se sentir pequeno não deve paralisar você, ao contrário, né? Tem que impulsionar para a evolução. Então, eu penso assim, o cara no campo, né, de noite, olhar para o céu, ver aquele monte de estrela que hoje em dia a gente não vê por aqui na cidade, né? Mas, e aí fica, nossa, quem sou eu, né? Um pontinho aqui, não significa nada e tal. Mas isso, às vezes essa sensação, né, de pequeneza, pode motivar a gente a colocar perguntas, propostas do tipo: o que será que eu consigo deixar para o mundo, né? Como será que eu consigo contribuir para a melhoria das coisas, enfim, das situações? Às vezes é algo simples, mas que por que eu não tento, né? Então, o legal é a gente utilizar isso a nosso favor, né? Impulsionando para a evolução. Por exemplo, algumas frases, né? Eu estou nesse mundo para aprender. Eu acho que são coisas assim que fazem bem para a gente. São dicas assim, né? Estou nesse mundo para aprender, eu não sei tudo mesmo, sabe? Não preciso me culpar, não ficar desesperado também. Eu errei uma coisa, mas eu aprendi com o erro, tal. Então é isso, né? Outra forma de avaliar, de colocar as coisas, isso aqui é trabalho de formiguinha, né? Mas alguém tem que fazer, sabe? É alguma coisa simples que é necessária. Tu fala, mas isso aqui não é uma coisa linda, maravilhosa, elegante, espetacular, mas é algo necessário e alguém tem que fazer. Então, que bom, né? Tende a dar satisfação quando você, pô, que legal, consegui ajudar, consegui resolver esse problema, né? Ajudei a pessoa, tal. Muito bem. A defesa da integridade, essa palavra é meio vaga, né? Requer, às vezes, dose de uma agressividade consciente. Poxa, então o Adler fala que a gente pode administrar e tentar um equilíbrio mesmo nos momentos necessários de agressividade. Você vai ali com tudo, você tem que combater alguma coisa, mas utiliza a consciência, né? Lembra, a consciência é em primeiro lugar. Exemplo, eu não posso e não vou admitir isso. Não, isso aqui não vão, aqui não, isso aqui está errado, né? Porque você, mas não porque é uma norma, não é, não estou falando de assim, porque é contra a norma, não é isso. É que você tem a tua consciência te proíbe de fazer aquilo, né? Então, sei lá, um atestado, um parecer, né, sobre uma certa, um relatório técnico, às vezes, tem falha estrutural? Coloca aí que não tem, não deu para comprovar e tal. E você fala, não, peraí, tem riscos aqui, nós detectamos, eu tenho que dizer isso. Tá? Então, é o momento em que a firmeza
é bem-vinda, tá? Muito bem. Aí eu posso dormir, sabe aquela história do eu posso dormir em paz, eu estou em paz com a minha consciência, né? Ele fala que a luta pela liberdade é uma luta da vida inteira, né? E que ela requer o uso da consciência, também a inteligência, claro, né? E amar plenamente. Ou seja, essa emoção que o afeto que também nos mobiliza, né? E aqui eu acho que tem um certo paradoxo às vezes, né? Amar plenamente e ser totalmente livre são coisas que encaixam? Trabalhar nisso é algo para a vida toda, pensar nisso, né? Muito bem. Vou terminar essa. Bom, aí a gente pode dizer assim: o cara que tem tudo isso que o Adler está falando, tem a firmeza, tem a consciência em primeiro lugar, tal, tem a humildade de dizer que está aqui para aprender. De certo modo, esse aí pode ser identificado como o super-homem do Nietzsche. Sabe, aquele cara totalmente afirmado, que tem a sua individualidade, não some na multidão, sabe? É o super-homem, pô. E eu vou colocar aqui uma frase para a gente encerrar essa conversa, com a qual tem uma relação afetiva, uma frase que me acompanha há vários anos, vou compartilhar com vocês, porque eu acho que é bem legal. É preciso resistir bravamente, mantendo o espírito aventureiro. Né? A gente tem que manter o espírito aventureiro. E aí? O que vocês têm a me dizer sobre tudo isso? Ninguém abriu a boca, ninguém complementou, levantou a mão nem nada. Eu preciso ouvir vocês um pouco. O que vocês acham disso? É preciso resistir bravamente, mas sempre mantendo o espírito aventureiro. Diz alguma coisa para vocês? Faz sentido isso? Oi, oi. A Júlia está escrevendo. Eu gosto muito. Vou contar para vocês o seguinte. Quando eu ouvi isso, guardei em mim. Aí eu fiz a graduação em física, né? Fui fazer o mestrado na parte de física, biofísica, né? E eu, na hora da minha dissertação, quando eu fiz o trabalho completo, né, para publicar e para apresentar, né, me formar mestre, eu coloquei essa frase na abertura, sabe, epígrafe, aquelas frases que você põe que te motivam, né? E eu pus essa aqui. Na verdade, eu fiz uma dedicatória. Esse trabalho é dedicado a Jorge Mascarenhas Roxo, que me ensinou. É preciso resistir bravamente, sempre mantendo o espírito aventureiro. Tive a felicidade de aprender com esse cara numa relação diferente, não como professor, ele era meu avô, né? Então, tinha essas frases, esses pensamentos, aquilo me marcou, né? Eu trago comigo quando cheguei lá no mestrado. Então é isso, né? Eu quero saber se vocês tiverem frases também, ideias, né, comentários, coloquem pra gente, porque eu acredito muito nessa coisa do crescimento coletivo, né? Gente, apresentei tudo que eu tinha pensado para hoje, tá? De texto, assim, de ideias. Então, agora é um tempinho que a gente tem aí. Quem quiser comentar, vocês não precisam concordar com tudo, vocês podem discutir. E aí? Silêncio. Vocês estão aí? Presentes? Vê lá, hein? Ó, eu vou marcar, depois eu confiro lá quem está acessando a página, sempre acessem lá, tá? Eu quero então renovar meus agradecimentos à Isabelle, tá por aí? Que fez aquela contribuição assim, estou vendo você, no nosso fórum de notícias. Utilizem isso, tiver alguma coisa que vocês achem que é relevante, coloca lá, né, lá no alto, no ambiente virtual. Mais comentários? Então, a Júlia é do meu time. É preciso resistir bravamente, mas sempre mantendo o espírito aventureiro. Alguma ideia diferente?
Pode falar, gente. Eu comentei com as outras turmas que eu vou dar nota nessa disciplina pelas perguntas. Então, pergunta inteligente, para mim, é mais legal do que resposta. Porque a gente não tem resposta para tudo. Aqui é o momento da humanidade, não é assim, resolva o problema, encontre a corrente resultante, tá? A força resultante. Não. Aqui é para construir junto mesmo. Tudo bem? Olha, tá meio cedo, mas se ninguém tiver comentários, dúvidas, acho que a gente podia ir encerrando. O que eu vou fazer, eu vou disponibilizar imediatamente esses textos para vocês no ambiente virtual. E eu tô com vontade, eu vou colocar também um outro vídeo, um clipe de uma música. Eu tenho uma certa tendência, vocês sabem, meio roqueira, né? Eu vou colocar é um pop rock, eu acho que vocês conhecem, que eu acho que se correlaciona com coisas que a gente falou aqui hoje. É para a gente refletir. Às vezes canta, não presta atenção na letra, mas eu vou colocar lá, ver se acha um legendado, até para a gente ficar bem atento. Ok? Tudo bem? Beleza. Então eu vou fazer isso. Eu vou buscar esse clipe. Eu primeiro coloco os textos no ambiente virtual agora mesmo, e aí depois eu vou colocar o clipe também. E aí, mais tarde, eu vou colocar essa aula, essa gravação no YouTube e disponibilizar. Mas aí demanda um tempo, porque eu tenho outra turma agora, tenho mais outra turma à tarde, noite e tal. Mas, olha, eu recebi uma mensagem aqui de uma dúvida, né? Talvez não tenha muito a ver, mas qual a relação de ego elevado? Ah, sim, aquela expressão, a pessoa está se achando, né? Com o ego que foi explicado hoje. A relação é total, viu? É isso mesmo, é esse ego, né? Nossa, o cara, tem umas expressões que eu ouço que são assim, uma que eu lembro é: o sujeito morreu, né, porque se atirou do alto do próprio ego. Quer dizer, tem um ego tão alto que caiu, né? É isso mesmo, quer dizer, ego elevado, o cara está se achando. Por quê? Você lembra? Id, ego e superego. O ego do cara sobrepujou, está muito mais. Está aparecendo muito mais do que o id e o superego. Então vai dando aquela sensação, cara, sou mais inteligente, né? Tem umas coisas assim, né? Deixa que eu vou te explicar, tal. O cara está se achando, né? Ou seja, ele apagou um pouco aquelas coisas da censura interna. Esse cara não tem censura interna, pode reparar. Nossa, cara, super ego, né? Super elevado, tal. Mas mas ele na verdade, o cara que as pessoas dizem que está se achando, ele está apagando a censura interna, reduzindo, né, a censura interna e não, pura inteligência, racionalidade, competência, sou aquilo, sou isso, aquilo. É o ego mesmo. Tá? Beleza. Ok? Mais alguma dúvida, pergunta, comentário? Vocês podem fazer isso, viu? Colocar a pergunta como uma mensagem direta e aí eu comento aqui. Em qualquer outro momento, vocês podem também mandar mensagem pelo ambiente virtual e aí eu recebo, tá?